Eu não vejo a hora de a gente acabar essa série de maternidade para poder começar a falar sobre alienígenas nesse canal. Ou do presente. Oi gente, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Se você não me conhece, eu sou a Rafa e hoje eu tô aqui para contar o meu relato de parto. Vou falar tudo sobre a minha cesárea de emergência e como foi o meu parto pelo SUS. Agora em julho, a Matilda fez 2 anos e eu acabei relembrando aí toda aquela fase que eu passei no final da gravidez e, consequentemente, acabei lembrando muito sobre o parto. Eu acho que todas as mães, no dia do aniversário dos filhos, acabam ali relembrando alguns momentos do nascimento, né? Meio inevitável. Então o que eu tenho para contar para vocês é que o meu parto não aconteceu da forma que eu gostaria que tivesse acontecido. Mas para poder contextualizar vocês, eu vou ter que contar algumas coisas que aconteceram ali antes do dia X, né, o dia do parto. Bom, enquanto eu estava grávida, eu estudei muito, eu fiz cursos, né, para entender como que funcionavam os outros tipos de parto, que não só o parto natural, parto normal, parto humanizado, parto cesárea. E eu coloquei na minha cabeça que eu queria muito que a Matilda nascesse da forma mais natural possível, uma forma respeitosa e que fosse um momento assim não traumático, né, como a gente ouve tantas mulheres relatando. Então eu acabei escolhendo a maternidade Bairro Novo por ela ser referência em parto humanizado. Se você não sabe o que é parto humanizado e quiser saber mais sobre esse assunto, me conta aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo explicando para vocês melhor sobre esses conceitos de parto humanizado, parto normal, parto natural e parto cesárea. Então, durante toda a gestação, eu acabei me preparando para ter a Matilda da forma mais natural possível. Eu achei que a Matilda ia nascer lá pelo dia 26 ou 28 de junho, que era a data prevista para o parto. Mas ela não veio ali por aqueles dias. Quando eu completei 40 semanas de gestação, eu comecei a fazer um acompanhamento na maternidade de 2 em 2 dias para medir os batimentos cardíacos da Matilda, para ver se estava tudo certinho. Porém, essas orientações que o Ministério da Saúde dá são um pouco diferentes da orientação que cada maternidade dá. Então, é como se o Ministério da Saúde desse uma regra geral e cada maternidade acaba ali, dentro do seu regimento interno, adequando algumas coisas. Então, por exemplo, no Brasil, é permitido que a mulher fique ali aguardando a gestação até 42 semanas. Muitas dessas maternidades não permitem que a mulher espere mais de 40 semanas ou mais de 41 semanas. Eu não entendo muito bem como é que funciona essa regra, foi algo que eu questionei na maternidade e eu queria muito ter esperado até 42 semanas. Mas na maternidade em si que eu estava, que era uma maternidade que eu confiava muito, eles me orientaram que se eu não quisesse me internar ali na 41ª semana, eu teria que assinar um termo de responsabilidade caso acontecesse alguma coisa com a criança, né? Porque existem alguns riscos se você espera muito tempo. Então, o dia que eu completei 41 semanas foi no dia 1º de julho de 2019. Eu me internei às 7h30 da manhã, eu tive direito aí com um acompanhante, que foi o Yuri. Se você vai ter o seu filho em uma maternidade particular, você pode levar o seu acompanhante e ainda uma doula. Geralmente são 2 acompanhantes, mas pelo SUS, infelizmente, você só pode levar uma pessoa. Então eu escolhi levar o Yuri, que é o meu marido, né? Ele não poderia perder esse momento. Dia 1º de julho, às 7h30 da manhã, nós nos internamos na maternidade Bairro Novo. Logo de cara já fui examinada por uma médica que não estava lá com humor muito do bom, mas não aconteceu nada demais, foi só um momento meio desconfortável para mim. Depois de ser examinado pela essa primeira médica ali numa triagem, eu fui encaminhada para um quarto onde eu tinha acesso à bola de pilates para fazer exercício, eu podia fazer escalda-pés, eu podia caminhar pelo quintal da maternidade que tinha uma pequena plantaçãozinha ali de lavandas. Lá é muito agradável, é um hospital que é referência em parto humanizado aqui no Brasil e na nossa cidade e já ganhou prêmios na Suíça por essa questão da humanização do parto, então eu estava confiando muito na maternidade. Tá, mas por que eu tive que me internar? Gente, quando a criança não nasce ali dentro do tempo previsto, os médicos, né, eles induzem o parto. É orientado que você faça a indução do parto. Eles falam orientar, mas no meu caso eu me senti praticamente obrigada a fazer, não tinha outra opção. Ou eu assinava um termo que eu ia me responsabilizar se alguma coisa de ruim acontecesse com a Matilda, ou eu faria a indução do parto. E a indução do parto consiste em o médico responsável vai medicar a gestante com comprimido de misoprostol, que é introduzido na cavidade vaginal da gestante, de 3 em 3 horas ou de 4 em 4 horas. Enfim, esse comprimido ele serve para dilatar o colo do útero da mulher e para que o útero se contraia com mais frequência e mais força. E como eu cheguei na maternidade com 0 de dilatação, eu tive que fazer dessa forma mesmo. Então, o primeiro comprimido eu tomei lá por umas 10 da manhã, e daí eu fui indo de 3 em 3 horas ou de 4 em 4 horas até chegar à noite.
Durante o dia foi super tranquilo, a gente ficou assistindo televisão, tava bem friozinho, mas tava super quentinho, tava super agradável o quarto. Quando deu lá por umas 10h30, 11 horas, eu comecei a sentir alguma coisa, mas eu ainda não tava com nada de dilatação, segundo os médicos que estavam me examinando. Quando deu mais ou menos uma meia-noite, eu comecei a sentir fortes contrações. Mas assim, gente, pra quem não tava sentindo dor alguma, eu tava rezando pra que eu sentisse alguma coisa logo, porque eu queria que minha filha nascesse de uma vez. Então, quando eu comecei a sentir as dores, eu fiquei muito feliz. Falei, nossa, que bom que eu tô sentindo alguma coisa, né? Porque, meu Deus, não tava sentindo porcaria nenhuma. Coitada, mal sabia o que estaria por vir. Quanto mais as contrações foram aumentando, eu pedia pra ir tomar uma ducha quente, né? Porque imagina, julho aqui em Curitiba tava fazendo um frio do caramba. Aí volta e meia vinha um médico me examinar, e eu conversava com a minha família pelo WhatsApp, eu ouvia musiquinhas e ficava com o Yuri. Assim, naquele clima tenso, né? De ansiedade, esperando a criança nascer. Mas assim, confiante que ia dar tudo certo. Acontece, gente, que chegou um momento em que eu via que várias grávidas entravam em trabalho de parto, eu via aquele grito, o bebê já nascia e já acabava tudo. E eu lá, desde as 7h30 da manhã e nada acontecia. Já tava ficando um tédio aquilo. Foi passando o tempo, foi passando o tempo, foi passando o tempo. Quando deu mais ou menos umas 3 da manhã, um médico muito querido me examinou e ele disse que eu já estava com 3 centímetros de dilatação, a indução do parto estava tendo sucesso, então ele acreditava que a Matilda ia nascer logo pela manhã, né, lá entre as 7 e as 10 da manhã. E eu fiquei muito feliz, muito animada, falei, nossa, vai dar certo, né, eu vou conseguir. Quando chegou 7 da manhã, eu já tinha sentido muita dor durante a noite, já tinha feito lá vários banhos e tudo mais. E a médica que veio me examinar disse que eu tava com 4 centímetros de dilatação. Segundo ela, eu tava dilatando 1 centímetro a cada 2 horas. E assim, o esperado é que seja 1 centímetro a cada 1 hora. Isso é uma grande bobagem, porque cada corpo funciona de um jeito, cada criança vai nascer de uma forma. Então, ficar estipulando uma tabelinha para cada grávida, isso eu já li muito sobre o assunto, já conversei com muito profissional da área e é um erro. Existe mais ou menos uma estimativa, mas não é uma regra. Se você tá dilatando 1 centímetro a cada 2 horas, é o ritmo do seu corpo, é o ritmo do bebê, é o ritmo que vai acontecer. Não tem por que apressar isso. Mas na época eu não sabia desses fatos, então quando ela me disse que eu estava dilatando 1 centímetro a cada 2 horas e que estava lento e que provavelmente eu ia ter que utilizar ocitocina para acelerar o parto, eu fiquei um pouco preocupada, eu não gostei muito, porque eu não queria nenhuma interferência externa, só se fosse realmente necessário. Bom, gente, acontece que deu 10 da manhã, deu 11 da manhã e nada. Quando deu mais ou menos umas 11h30, a médica quis colocar ocitocina, ela acabou me convencendo e eu já estava muito cansada, porque foi a noite inteira tendo contrações e nada acontecia, né, pouca dilatação. E eu já estava bem cansada, eu falei, não, eu vou tomar a ocitocina para ver se acelera. A ocitocina, o que ela fez? Ela fez com que o meu útero contraísse com mais frequência, com mais força do que já estava acontecendo. Então era pra eu estar dilatando com mais rapidez, né? Bom, gente, acontece que depois que eu tomei a ocitocina, comecei a demorar muito mais tempo para dilatar e sentindo muito mais dor. Então, assim, foi péssimo. Quando deu 5 da tarde, a minha bolsa estourou. E, gente, a bolsa estourar foi uma sensação, assim, de que parecia que a Matilda ia nascer. Eu lembro que eu tava deitada, a médica tinha acabado de fazer um toque para ver com quantos centímetros eu tava de dilatação, e a minha bolsa estourou. E eu senti, assim, a Matilda descendo, porque quando a bolsa estoura, você sente o nenê dar uma baixada, assim, na barriga. Quem é mãe aí já sentiu uma bolsa estourar vai entender do que eu tô falando. Fiquei super assustada, até hoje o Yuri fala que eu fiz uma cara, tipo, de susto, assim, total. Naquela hora foi uma hora muito emocionante, assim, que eu falei, meu Deus, ela vai nascer, tipo, dilatou tudo e tá descendo a criança no tobogã ali do meu corpo, né? E no final das contas não, era só a bolsa que tinha estourado, mas quando a bolsa estoura, o útero parece que contrai mais ainda, com mais força, porque eu fiquei com contrações muito fortes, assim, muito fortes. E nisso, eu tava, acho que com 6 centímetros de dilatação. E, tipo, isso já era umas 5 da tarde, mais ou menos. E aí todo mundo ficou muito feliz, eu lembro que o corpo médico, as enfermeiras, todo mundo, nossa, uhul, agora vai. E lá, por ser um parto humanizado, que eles tratam você como humano, que você é, eles deixaram eu diminuir a luz, colocar uma música, uma trilha sonora que eu quisesse, então eu podia fazer o que eu quisesse lá, se eu quisesse ficar de ponta cabeça no teto pra Matilda nascer, eu faria, entendeu? Eu tinha um quarto inteiro, uma sala de parto inteira à minha disposição. E eu lembro que eu fiquei muitas horas nos momentos que eu tinha mais dor debaixo do chuveiro. Entre essas contrações fortíssimas que eu senti depois que a bolsa estourou,
Eu lembro que, assim, eram contrações muito seguidas. E nesse intervalinho que eu ficava sem ter contração, eu dormia. E eu sonhava. Tipo assim, eu tava na partolândia, como chamam. E eu pensei, meu Deus, acho que agora é o momento que a Matilda vai nascer. Porque quando você estuda ali a fisiologia do parto, você vê que o momento que você vai acabar sentindo mais dor é entre o 7º centímetro e o 10º centímetro. Que é o momento ali que a dilatação tá ficando maior e uma série de hormônios estão entrando na sua corrente sanguínea. Então eu pensei que a Matilda já tava pra nascer. Mas não, gente. Eu tava sentindo dor a noite inteira e daí o dia inteiro. E a minha dilatação não acontecia, eu já tinha tomado ocitocina. Então foi um quadro em que eu não aguentava mais sentir dor. Eu tava preparada psicologicamente, eu fiz curso de parto, eu sabia de tudo que poderia acontecer. Só que o que aconteceu comigo foi muito atípico. Então, assim, eu aguentei até onde eu pude e não tava dando mais. Foi aí que eu chamei a obstetra pra conversar. E ela não me tratou, assim, da forma mais legal possível, sabe? Quando eu peço cesárea nesse momento, é porque eu sei que alguma coisa não tá certa. Assim, parece que tudo começou errado desde o início, sabe? Então, essa médica chega pra conversar comigo e ela foi bem ríspida, assim, como se fosse assim, nossa, você quer ter um filho e não quer que doa, sabe? Só que, gente, eu não tava reclamando da dor, eu estava reclamando do sofrimento exacerbado que eu já tava passando. Enfim, quando essa médica sai de plantão, entra uma nova médica. E aí que é muito engraçado, porque quando eu tava lendo os relatos, né, algumas pessoas falavam que tinha uma médica japonesa lá na maternidade Bairro Novo, que era o demônio, a mulher, que, meu Deus, que ela era uma grossa, que ela era isso, que era aquilo. E aí a médica japonesa que veio me atender, ela era um amor, e ela substituiu no plantão essa primeira médica que tava me atendendo. E ela foi um amor, ela foi maravilhosa, ela conversou comigo, ela explicou que eu tava com 8 centímetros de dilatação e já eram 9 da noite. Ou seja, das 5 da tarde às 9 da noite, eu tinha dilatado pouquíssimo. Ela falou que eu estava dilatando 1 centímetro a cada 6 horas. Isso quer dizer o quê? Que teve falha na indução do parto. Então ela me disse assim, olha, eu posso tentar dilatar você manualmente, mas vai doer muito, vai doer bastante. Eu quero saber até que ponto você aguenta a dor, se você tá muito cansado, como é que tá. Eu já vi aqui pelo teu histórico que você tá aqui desde as 7h30 da manhã de ontem. Se eu fizer essa dilatação manual aí do colo do seu útero para chegar nos 10 centímetros, pode ser que mesmo assim a gente não consiga um parto normal, porque a Matilda não está totalmente encaixada. Talvez a gente precise de fórceps e talvez a gente precise usar todas essas ferramentas e no final a gente precise fazer uma cesariana. Então eu quero saber até que ponto você quer fazer esse parto normal, até que ponto você aguenta tentar fazer esse parto normal. E aí, gente, eu já estava exausta. Eu chorei na hora porque eu tinha idealizado, né, um parto normal, mas eu sabia que se precisasse eu ia fazer a cesárea, porque era uma medida de emergência e que, né, eu estava sofrendo, a Matilda estava sofrendo, então não tinha por que continuar com uma idealização boba na minha cabeça, né. E daí eu conversei com ela e ela foi muito sincera comigo, ela falou que se eu quisesse tentar ela ia me passar força, mas que se eu optasse pela cesárea estava tudo bem também, que eu já tinha sido uma guerreira até então, né. E que o mais importante, que era ter entrado em trabalho de parto, já tinha acontecido. O meu organismo já estava preparado para receber a Matilda, né? O meu seio, ele já estava produzindo leite, já estava saindo leite. E isso acontece quando a mulher entra em trabalho de parto. Se a mulher não entra em trabalho de parto e faz cesárea, muitas vezes o corpo não entendeu ainda que está na hora do bebê nascer. Então, quando o bebê nasce, ele tem dificuldade de mamar. Então, assim, tem todas essas questões. E aí, o que aconteceu, gente? Fiquei animadíssima que ia fazer cesárea. E eu que fiquei praticamente desde o início da gestação idealizando um parto normal, chegou ali na hora e acabei desejando uma cesárea. Fui lá, tomei um banho, e aí quando eu cheguei no centro cirúrgico, bem na hora que ela foi aplicar anestesia em mim, eu comecei a sentir uma contração muito forte, eu fiquei com muito medo que ela errasse. Então eu falei, não, agora eu vou sentir a contração e daí quando a contração passar você aplica. E aí veio aquela contração, nossa, doída, doída, doída. E daí quando eu tava no finalzinho já que eu consegui me controlar pra eu não ficar me mexendo, né, porque tava doendo muito, aí ela aplicou a anestesia e, gente, assim, sério, eu não senti a agulha entrando nas minhas costas, porque eu já tinha passado por tanto sofrimento, por tanta dor, que quando ela aplicou a anestesia em mim, assim, foi um céu, assim, eu fiquei tipo, nossa, graças a Deus, acabou, tô tranquila. Aí eu lembro que eu conversei um monte com a médica e com as enfermeiras, até dei uns conselhos amorosos pra enfermeira enquanto eu tava ali na mesa de cirurgia.
Elas estavam com uma luz quente, bem fraquinha assim, para não ser aquela coisa agressiva, né, para quando a criança nascesse. E tinha uma trilha sonora assim bem tranquila no fundo. Todas foram muito legais, muito simpáticas comigo. Nossa, foi uma equipe muito legal. No momento que a Matilda nasceu, eles deram o bebê pro Yuri e ele foi com outro enfermeiro pesar a Matilda no quartinho ao lado. Mas nesse primeiro momento eu não fiquei com a Matilda, eu não tinha condições, assim, eu tava muito fraca, muito cansada. E eu achei até bom, assim, eu não estar com ela. Mas eles poderiam ter me perguntado se eu queria ficar com ela no colo ou não, logo no primeiro momento, né? Que aquela hora de ouro, né? Aquele momento de ouro depois que o bebê nasce. Mas eu sabia que aquele momento eu não ia conseguir ficar, então eu nem achei ruim eles terem pecado em relação a isso. Mas logo depois foi tudo certo, ela ficou o tempo todo na enfermaria comigo. Ela é uma maternidade que não tem berçário, acho isso excelente. Eu acho bizarra essas maternidades que colocam um telão lá na parte da frente, lá na recepção da maternidade, com a foto, assim, com um vídeo, aliás, de todas as crianças que nasceram, assim, sabe? Parece que estão vendendo os bebês, tipo, eu acho isso horrível pra intimidade da família e eu gostei muito da Matilda desde o primeiro momento ficar com a gente. E isso foi numa terça-feira, né? A Matilda nasceu às 10h28. De uma terça-feira gelada, dia 2 de julho de 2019. E depois eu fiquei com a Matilda na maternidade de terça-feira até sexta. Não foi um relato dos sonhos, como eu gostaria aqui de contar pra vocês. Tenho que agradecer ter rede de apoio, ter tido o Yuri do meu lado ali o tempo todo e ter tido muita informação, gente. Se eu não tivesse tido todas as informações que eu tive até o momento do parto, eu teria ficado desesperada. Eu fiz curso de parto, eu li livros, eu conversei com outras grávidas, fiz parte de rodas de conversa com outras mães. Então acho que eu só não me desesperei porque eu estava munida de informação. Estudem e saibam o que pode e quando pode acontecer. E é claro, estejam ali, né, bem cientes dos direitos de vocês enquanto grávidas. Existe muita violência obstétrica por aí. Mesmo eu ali numa maternidade super referência aqui na nossa cidade, que já ganhou prêmios internacionais em relação à humanização do parto, eu acabei ali tendo um momento não muito agradável com essa obstetra que eu falei pra vocês. Se informem, estejam cientes dos direitos de vocês e muito mais do que isso, instruam o acompanhante de vocês a estarem cientes disso. Quando você estiver ali na hora do parto, você vai estar em outra dimensão, é um outro mundo que você entra. Então, você não vai conseguir discutir e debater as leis e os seus direitos com alguém que está ali querendo usurpar deles. Então, instrua muito bem o seu acompanhante para ele poder te defender caso você não esteja ali nesse momento tão sã. Mas enfim, gente, esse foi meu relato de parto. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu não tenha ficado muito confusa. Coloquei algumas informações na tela para vocês não ficarem tão perdidas, porque às vezes eu me empolgo, acabo falando e vou me embolando. Claro que não, Rafa. Nós adoramos o vídeo. Aprendemos coisas importantes. E também rimos muito. Já estamos compartilhando com todo mundo. Gratidão pelo relato. Um beijo e até o próximo vídeo.